Olá, meus amigos, boa tarde. Rita Alves, bem-vindo à live, boa tarde. Estou encaminhando aqui a live para algumas pessoas. Quem for entrando, que puder encaminhar. Boa tarde a todos, né? Vou aguardar um pouco aqui para ir entrando algumas pessoas, enquanto eu vou me organizando aqui. Tá dando para ouvir bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Essa é a nossa segunda live, ok? Aqui do nosso escritório. Essa live ela é em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado nesse mês, né? Também muito popularmente chamado de Mês da Mulher. E hoje a gente vai falar sobre alguns direitos previdenciários da mulher, certo? Benefício previdenciário para as mulheres, ok? Hoje a gente vai começar falando um pouco sobre o salário maternidade. O salário maternidade ele teve várias mudanças nos últimos anos. E é um benefício que eu considero que ainda há muita dúvida entre as mulheres, né? Constantemente eu recebo aqui no escritório várias mães ou futuras mães que têm alguma dúvida sobre o salário maternidade, ok? E as dúvidas, infelizmente, elas se repetem, como também os erros, infelizmente, se repetem. Muitas vezes, muitas mães deixam de receber o salário maternidade em razão de algum erro, ou no momento que solicitou o benefício, ou quanto à documentação, ou referente à qualidade de segurado. E aí, meu amigo Vanderlei, tudo bem? Já está aposentado, que bom. Felicidades para você, viu? Bem-vindo, nosso amigo Carlos também. Parece que agora o Instagram começou a entregar. Juliana, tá assistindo a live aí pelo Instagram da Vitaus? Boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo à nossa live. Bem-vindo, meu amigo. Então vamos lá, continuando, né? Hoje a nossa live, certo? É uma live especial, é uma live em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Também, né? Sei que o Dia Internacional da Mulher já passou, mas durante o mês todo, né? Vários escritórios, órgãos públicos, existem as diversas comemorações e a forma que eu encontrei, que eu achei mais interessante da gente comemorar, seria com essa live, certo? Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, em que nós vamos falar sobre vários direitos previdenciários das mulheres, ok? Para as mulheres, né? Vamos lá. Como eu já havia dito, certo? A gente vai começar com o salário maternidade, ok? A principal mudança que houve em relação ao pagamento do salário maternidade foi em relação às contribuições. Hoje, a mulher ela pode receber o salário maternidade com apenas uma contribuição, certo? Essa informação ela é importante para aquela mãe que não está trabalhando, certo? Mas que já está gestante, que já tem data para o nascimento da criança, mas que ela ainda não conta ou com contribuições suficientes, que antigamente eram 10, ou não conta com nenhuma contribuição, certo? Até a data do nascimento, essa mãe ela pode gerar um boleto com uma única contribuição e passar a receber o salário maternidade. Ano passado a gente teve vários clientes e que a gente já conseguiu o salário maternidade com base nessa nova regra. De início, o INSS não estava aplicando, porque essa regra ela se deu em razão de um entendimento jurisprudencial do STF, certo? Que passou a entender que o direito ao salário maternidade ele é pleno, ok? Bastava a mulher estar inscrita na Previdência e estar em dias, basta uma contribuição para que ela se torne em dias, certo? E aí ela vai passar a adquirir os direitos e ela pode ter acesso ao benefício. Qual é o principal erro? O principal erro
É porque a grande maioria das mulheres, não vou dizer 100% não, mas 99%, só procura saber alguma informação referente ao salário maternidade. É o meu amigo Adriel. Boa tarde, Adriel. Um abraço, meu amigo, viu? Tudo de bom. Só procura saber alguma informação referente ao salário maternidade após o nascimento da criança. Depois que a criança nasceu, o fato gerador do benefício já ocorreu, e se essa mãe não tinha contribuições suficientes, ou não tinha pelo menos essa única contribuição, ela não pode mais ter direito ao benefício. Então, assim, a quantidade de mães que a gente atende aqui por ano que não vão ter direito ao salário maternidade porque só buscaram saber algo sobre essa informação após o nascimento da criança é grande, certo? Outro erro também comum, não é qualquer contribuição do INSS. No caso, para as mães que vão fazer essa única contribuição, é uma contribuição específica que a gente faz aqui no escritório, certo? Que ela vai valer para a comprovação dessa contribuição para conseguir receber o benefício. Então, qual é o conselho que eu dou? Sempre, né? Está gestante, não tem contribuições, não estava trabalhando, não está trabalhando, não sabe como está a situação das contribuições, procure um advogado, certo? Eu, doutor Adriel aqui, procure um advogado para saber como está essa situação, se é possível ainda fazer essa única contribuição, faz, gera o boleto, paga a contribuição, aí faltando ali 90 dias para o nascimento da criança já é possível fazer a solicitação, já ano passado a gente fez. Eu recebi várias mães, a gente passou a divulgar essa informação, como eu disse, é uma informação nova, certo? E recebemos várias mães ano passado. E passamos essa orientação, geramos o boleto, foi feito o pagamento da contribuição, que é baratinho, certo? E faltando 90 dias para o nascimento da criança, juntamos documentação e conseguimos. Doutor, a razão, vou responder logo a sua pergunta, Carlos. A razão da demora do INSS, certo? Em conceder os benefícios para as pessoas, a principal razão é a fila do INSS, né? Agora em janeiro a gente recebeu a informação pública, de que a fila do INSS hoje conta com mais de 3 milhões de pessoas com benefícios em análise, certo? E aí pensa o seguinte, mais de 3 milhões de pessoas com benefícios em análise. A falta de servidor, o INSS hoje conta com poucos servidores. Está precisando fazer concurso, para contratar gente para trabalhar, né? A falta de servidores, a falta de peritos para fazer essas perícias, né? Muitas perícias a gente agenda a data cai para 6 meses depois, 5 meses depois, e às vezes ainda acontece do perito não estar naquele dia, acabar se ausentando, e aí a data dessa perícia acaba sendo prorrogada para uma data mais longa ainda. Tudo isso atrasa a concessão do benefício. E também, Carlos, eu acredito que esse é o principal motivo da demora, são os erros na hora de analisar o benefício. Infelizmente, o INSS analisa vários requerimentos de forma errada. Um abraço para o meu amigo Felipe Júnior. Felipe Júnior, eu estou em Pentecoste, viu? Entra em contato comigo para passar aqui no escritório para a gente conversar depois. Um abraço, meu amigo. Então, na minha opinião, o principal motivo da demora nos requerimentos do INSS são os requerimentos julgados de forma errada. Quantos requerimentos de BPC a gente analisa em que a perícia médica foi favorável e a avaliação social foi favorável, mesmo assim o INSS nega a concessão do benefício? Às vezes por um erro de interpretação. Segundo motivo também da demora, que acarreta muitos erros também, é a juntada de forma errada da documentação. Infelizmente, muitas pessoas, né, ligam para o 135, o telefone do INSS, ou vão até a agência do INSS e junta documentação errada, ou porque juntou algum documento que não era para ter sido juntado, ou porque esqueceu de juntar algum documento importante. E às vezes o INSS nega só por esse motivo. E aí você, às vezes, aguardou 90 dias, aguardou 4 meses, e aí, quando vem o resultado do requerimento, indeferido, porque a documentação foi juntada errada, tem que abrir um novo requerimento. Lembrando, mas tem a justiça, né, doutor Reis? Tem a justiça. Mas você só pode procurar a justiça com o indeferimento do benefício, que às vezes, como eu disse, né, demora mais de 90 dias para ser indeferido,
ou quando o INSS está com uma demora de um prazo fora do razoável, né? Que no caso, o prazo razoável é de 90 dias. Exatamente, é. A questão do em análise é isso, é exatamente o que eu acabei de falar. É a questão da demora. Demorou mais do que o prazo razoável de 90 dias, a gente já pode judicializar, ok? Obrigado, Carlos. Eu agradeço pela sua contribuição aqui na nossa live, viu? Essas perguntas elas são importantes porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, ok? E você que já tem experiência, é interessante sempre trazer essas informações, a gente agradece. Então, assim, voltando para o salário maternidade, certo? A principal novidade que eu trouxe hoje na live foi a questão de que as mães elas podem solicitar salário maternidade com apenas uma contribuição, ok? Vamos falar um pouco sobre o benefício, né? O salário maternidade, ele conta com 4 parcelas, certo? Em regra geral, geralmente cada parcela é de um salário. Isso vai depender do quanto essa mãe ganha de salário. Por exemplo, se ela é uma pessoa que ela ganha bem, ganha mais do que um salário, ganha 2 salários, 3 salários, e sempre contribuiu bem com o INSS, quando ela for receber o salário maternidade, esse salário vai ser proporcional às contribuições que ela fez, ok? Mas a regra geral é que seja um salário mínimo. Lembrando que são 4 contribuições, pode ser 5, caso essa mãe consiga comprovar que o caso dela é um caso específico que ela precise de mais um salário. Por exemplo, ela teve alguma complicação durante a gestação ou então durante o nascimento da criança, em que ela tem que ficar em repouso por mais um mês. Ela pode pedir uma prorrogação do salário maternidade, tem que enviar a documentação médica e ela pode vir a receber. Meu pai é pescador, mas a carteira de pescador dele. Pronto. Inclusive, foi interessante, Daniel. Obrigado pela sua pergunta. Inclusive, a próxima live eu quero falar sobre benefícios especiais para pescadores e agricultores, né? No caso do pescador, em específico, todos os benefícios que ele tem direito, certo? No INSS são comprovados por meio daquela guiazinha que ele paga anualmente junto à colônia dos pescadores. Essa guia é a mesma guia que dá direito a ele a receber o seguro-defeso, certo? Agora, o pescador homem, ele se aposenta com 60 anos de idade, ok? E pelo menos 15 anos de atividade na pesca. Aí esses 15 anos tem que sempre, todo ano, pagar a guia para comprovar a atividade de pescador e ter recebido o seguro-defeso. A regra do agricultor é parecida, por isso eu vou falar nessa live sobre esses dois. Então, assim, se ele trabalhou a vida toda como pescador, nunca teve, certo? Carteira assinada, até porque às vezes a carteira assinada até atrapalha o período de pescador. Com 60 anos de idade e 15 anos de atividade na pesca comprovada, ele pode solicitar a aposentadoria dele, certo? Ou auxílio-doença, se for o caso de auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez, caso ele venha, né, a se tornar incapaz de exercer a atividade da pesca por algum problema de saúde, certo? E a sua mãe, né? Não, no caso a dúvida era só em referente a seu pai, né? Entendi. E a sua mãe nunca pagou. Pois é, a depender da idade da sua mãe, tem que analisar o caso, certo? Se ela ainda for jovem, pode ser que seja melhor ela se enquadrar em alguma atividade. No caso, se ela trabalha na pesca junto com seu pai, ela poderia passar, né, a se cadastrar. Ah, sim, é sobre sua mãe, entendi. No caso, você falou do seu pai. Eu até estranhei que geralmente, até comentei hoje, vou falar na live sobre pescadores, mas geralmente os pescadores, eles costumam dar certo os benefícios dele, porque quando eles conseguem cumprir direitinho o pagamento das guias e recebem o seguro-defesa, eles nunca têm muita complicação para conseguir os benefícios, não. Sua mãe já tem 54 anos, né? Interessante, Dani. No caso da sua mãe, tem que ver. A mulher, eu vou já falar sobre a aposentadoria da mulher, mas a mulher, a gente pode até adiantar um pouco. Como regra geral do INSS, ela se aposenta com 62 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição, certo? Aí a gente tem que ver quantas contribuições ela já tem, se é interessante ela passar a contribuir, ela ainda é jovem, né? 54 anos, ela pode contribuir até os 62, que vai dar pelo menos aí 8 anos de contribuição.
pouco mais da metade do que o que ela precisa para se aposentar, que seriam uns 15, né? E aí a gente pode ver uma possibilidade, ok? Mas como o caso da sua mãe é um caso muito específico, o conselho que eu dou é o mesmo do início da live, né? Tem que procurar um advogado para ver a questão das contribuições dela, se já tem, o que precisa complementar e passar a pagar. Ela tem pelo menos 8 anos ainda, né, de vida ativa para contribuir com o INSS. No caso, até os 62 anos de idade. Já já eu vou falar um pouco mais sobre isso e vou usar até também como exemplo. Mas tem que ver quantas contribuições ela já tem e complementar esses 8 anos, certo? Lembrando que, como eu disse, a mulher ela se aposenta com pelo menos 62 de idade e 15 de contribuições. Se ela não tiver nenhuma contribuição e começar a contribuir agora, com 62, ela vai ter 8 anos de contribuição, né? Ou seja, ainda é metade. Então tem que ver. O ideal seria conversar com ela, saber que tipo de atividade ela já trabalhou. Existe a possibilidade dela fazer contribuições para trás de hoje, dia 13 de março de 2026. Ela ainda pode contribuir 5 anos para trás, certo? Aí tem que gerar essas contribuições, fazer o pagamento. Lembrando que essas contribuições, elas têm uma taxazinha um pouco mais alta, porque o pagamento é em atraso, né? Ó, a gente está em 2026, né? Em março de 2026. 5 anos para trás, ela pode contribuir até 2021. Se ela contribuir 5 anos para trás e mais 8 anos para frente, ela vai ter já 13 anos, né? Aí, ou seja, com 62 de idade, ela trabalhando mais um pouco até 64, pode ser que ela consiga aí fechar os 15 anos. No caso da sua mãe, é específico. Tem que procurar um advogado e fazer um planejamento previdenciário dela. Ela ainda é razoavelmente jovem. Ainda dá para contribuir um pouco mais para frente e fazer um planejamento previdenciário para ela, ok? Mas obrigado pela pergunta, Dani. Como eu disse, né, no início da live aqui com o Carlos. As perguntas de vocês, elas enriquecem a nossa live, o nosso diálogo. Voltando aqui, certo? Para o salário maternidade, como eu disse, né, a novidade é que agora a mulher ela pode ter acesso ao salário maternidade com uma contribuição, certo? É a novidade. Essa contribuição tem que ser feita antes do nascimento da criança, porque o fato gerador do direito é o nascimento da criança, certo? E, em tese, né, como eu disse, o salário maternidade ele pode ser de até 4 meses, 4 parcelas. Pode haver a possibilidade de uma quinta, caso essa mãe comprove com documentação médica de que ela precisa de um período maior de afastamento, ok? Essa única contribuição ela tem que ser feita conforme o pagamento de uma guia específica, certo? Um código específico, como eu disse, é interessante procurar um advogado para gerar essa guia da forma correta e é interessante procurar antes do nascimento da criança. Deixa eu ver mais aqui. Eu estou com um scriptzinho aqui de informações importantes para vocês. Ontem eu vi um vídeo que eu vou até fazer um react dele reagindo aqui, de um juiz federal que é muito famoso no Brasil, que é o Dr. Clayton. Ele sempre fala, sempre tem vídeos das audiências dele. Ele falou algo que eu vejo aqui corriqueiramente no escritório, que muitas vezes acontece da mãe receber o salário maternidade e não saber que aquele valor se refere ao salário maternidade. Por exemplo, isso acontece bastante com as mães que têm um emprego formal, que trabalham de carteira assinada, aí a criança nasce, aí ela se afasta de licença maternidade. A licença maternidade é aquele período que ela vai ficar em casa sem trabalhar, certo? Ela se afasta de licença maternidade e durante esse período, ok? De afastamento, o patrão continua pagando mês a mês o salário dela. Aí acontece que, por erros, muitas mães, após esse período, né, voltam a trabalhar. E como esse pagamento foi feito pelo patrão e não diretamente pelo INSS, elas acabam caindo no erro de achar que ainda tem direito ao salário maternidade e solicita no INSS o salário maternidade e às vezes solicita até na via judicial. Então, assim, eu recebo por ano várias mães que me perguntam: Railson, eu não recebi o meu salário maternidade, quero dar entrada. Aí eu sempre pergunto: você trabalha de quê? Tem um trabalho formal? Na época que você trabalhou, aliás, na época que você entrou de licença maternidade, aquele período que você passou em casa, você recebeu o salário do patrão? Recebi, pronto. Aquele recebimento de salário já foi o seu salário maternidade.
Mas, infelizmente, às vezes acontece que, por erro, algumas mães acabam solicitando novamente no INSS, é indeferido, e às vezes acabam entrando na justiça, solicitando na via judicial, e também vai ser indeferido porque já recebeu. E o que acontece? Acontece uma quebra de expectativa. Às vezes a pessoa fica chateada, a mãe fica chateada, acha que foi culpa do INSS, que foi culpa do juiz, e na realidade não, foi porque já recebeu de fato. Então esse erro é muito comum. E vou explicar por que acontece esse erro. Quando aquela mãe que trabalha no emprego formal, de carteira assinada, se afasta de licença e o patrão paga o salário dela todo mês, certo? E aquele benefício passa a ser o salário maternidade, porque quando, por exemplo, toda empresa que tem vários empregados, essa empresa, ela paga a contribuição previdenciária ao INSS desses empregados mensalmente, certo? No momento que a empresa informa para o INSS que está afastando aquela empregada porque a criança nasceu e ela vai entrar de licença maternidade, o patrão paga o salário dela, como se fosse a licença, né? Até porque é a licença. E quando ele vai pagar ao INSS as contribuições dos empregados, certo? Ele tem um abatimento do valor. Só um exemplo. Se ele vai pagar 10 mil, se ele deve 10 mil mensalmente ao INSS, ele vai pagar, por exemplo, com o salário mínimo hoje está 1.620, ele vai pagar esses 10 mil abatido de 1.620. Então, ou seja, o INSS não está pagando diretamente o salário maternidade, mas está pagando de forma indireta. Entendeu? Então, de todo jeito, quem paga é o INSS, não o patrão. O patrão só repassa o valor. E aí acaba que, às vezes, acontece esse erro. Até mesmo alguns advogados. Primeira vez que eu ouvi falar desse assunto foi porque uma mãe me procurou. Ela tava afastada de salário maternidade, aliás, de licença maternidade, né? A licença é o período de descanso, o salário é o valor que ela recebe. Ela estava afastada de licença, na época eu era servidor público, e aí ela veio como advogado, né? Ela me procurou para saber se ela não teria direito a receber também o valor do INSS. E aí é interessante sua dúvida. Entrei em contato com o nosso contador na época, e o contador me disse: não, doutor Raíssa, o valor que ela está recebendo já é o salário, maternidade. A gente, quando vai pagar aqui a previdência, abate esse valor. Ok? Então, assim, eu vivenciei uma situação prática, né? Às vezes um colega não vivenciou uma situação prática dessa, e aí acaba tendo essa dúvida. Entendeu? Então, essa semana eu vou fazer um vídeo reagindo à explicação do Dr. Cleiton, né, do juiz federal, explicando por que em alguns casos, assim, ele nega. E ele não está negando porque ele é ruim, nem nada disso, não. É exatamente essa a explicação dele. Ele está negando porque aquela pessoa já recebeu o benefício. Ok? Então, assim, referente ao salário maternidade, o básico é isso. Qualquer dúvida, como eu sempre digo aqui em toda live, procure um advogado, especialista em direito previdenciário. Certo? Vamos falar um pouco agora sobre regras de aposentadoria para as mulheres. Né? A nossa amiga Dani, ela já trouxe aqui o caso prático da mãe dela, que está com 54 anos de idade e não conta com nenhuma contribuição, conforme eu entendi. Como é que ela pode se aposentar, certo? Hoje, como regra geral do INSS, a mulher se aposenta com 62 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição, certo? A gente teve uma reforma na nossa Previdência em 2019. Até 2019, a mulher se aposentava com 60 anos. A partir de 2019, passou a ser 62 de idade e 15 de contribuição. E aí, como houve essa mudança, esse aumento, para aquelas pessoas que já estavam inscritas no INSS, mulheres, né? Que já estavam inscritas no INSS, que já contribuíam com a Previdência, elas passaram a se enquadrar em regras de transição. Então, assim, não é para levar essa regra ao pé da letra. Pode ser que uma mulher se aposente com menos de 62 anos de idade, porque ela vai estar enquadrada em uma regra de transição, ok? Mas, no futuro, todas vão passar a ser 62. Todas que não for uma regra especial. Lembre que no direito sempre tem exceções, ok? Então, assim, por regra geral, a mulher ela se aposenta com 62 de idade e pelo menos 15 anos de contribuição, certo? Vamos lá.
Eu falei um pouco aqui também sobre a mulher pescadora, quero falar também um pouco sobre a agricultura, certo? Tanto para mulher que trabalhou na atividade da pesca, quanto para a mulher que trabalhou na agricultura, a idade é menor. Essa mulher ela vai se aposentar com 55 anos de idade e 15 anos de prática da pesca ou da agricultura, ok? Por que que eu não falo contribuições? Porque, em tese, elas não contribuem diretamente para o INSS. Elas não vão pagar um boleto com essa contribuição, ou o patrão não vai descontar do salário e fazer o pagamento dessa contribuição. A agricultora, por exemplo, em tese, ela paga as contribuições dela na venda do produto que ela adquire ali da agricultura, ok? Quando ela leva as frutas, legumes até a Ceasa para vender, ela vai pagar ali os impostos referente a essa venda e nesses impostos já está embutida a contribuição certa de previdência dela. Em tese, contribuição, por isso que a gente sempre fala. São 15 anos de prática, ok? No caso da mulher pescadora, no momento que ela se habilita e ela passa a se associar à colônia de pesca e que ela passar a ser inscrita na Previdência como pescadora, ela vai pagar ali por ano algumas taxas e vai dar direito a essa mulher a receber o seguro-defeso, que o seguro-defeso é aquele período que ela não pode pescar, que é o período em que os peixes vão se reproduzir, ok? Aí não pode haver pesca nesse período para garantir a sobrevivência das espécies. Então, durante esse período, o Estado indeniza ela. Ela fica recebendo do próprio Estado um valor de um salário, ok? Para que nesse período ela não tenha preocupação de estar exercendo a pesca e não impeça que aquelas espécies nativas ali de peixes elas venham a se extinguir, ok? Então, sempre que a mulher pescadora, como eu disse, né, ela faz a associação, ela se habilita como associada na colônia de pesca, que se habilita no INSS, que paga as taxas, que recebe seguro-defesa, ela já está juntando comprovação da atividade da pesca dela, certo? Então, quando ela vai solicitar a aposentadoria com 15 anos, pelo menos 15 anos de prática, certo? De atividade de pesca e 55 anos de idade, ela já pode se aposentar. Lembrando que ela pode também solicitar aposentadoria por invalidez, caso ela venha se tornar incapaz de exercer a atividade da pesca, ou auxílio-doença, caso ela esteja temporariamente, certo? Impossibilitada de exercer a atividade. Ela pode solicitar também o auxílio-doença, ok? Importante dizer, por que que a mulher que trabalha, certo? De carteira assinada ou trabalha de forma própria com o MEI, a urbana se aposenta com 62 e a agricultora e a pescadora com 55? Porque a lei entendeu que a atividade, tanto da agricultora como da pescadora, é uma atividade mais insalubre para a saúde. Essa pessoa ela vai se desgastar mais com a atividade que ela exerce do que a trabalhadora urbana, né? Só um exemplo aqui para a gente que é do Ceará, né? Tanto a pescadora quanto a agricultora, ela vai trabalhar diariamente no sol, com exposição ao sol, com exposição a produtos químicos, aquela mulher que usa, que é agricultora, né, que vai usar inseticida, algo do tipo. Então, durante a vida laboral dela, a vida de trabalho dela, ela vai se desgastar mais do que a trabalhadora urbana, certo? Eu até costumo brincar um pouco às vezes que o trabalhador urbano, o maior desgaste dele às vezes é o social, é o próprio humano, é o lidar com as pessoas, né? A gente sabe que não é fácil lidar dia a dia com as pessoas, né? Cada mente um juiz, né? Cada mente uma sentença. Cada pessoa uma opinião. E aí o desgaste, né? Às vezes acaba sendo a convivência social. Mas brincadeira, pessoal. Só pra gente ir descontraindo. Então, assim, em regra geral, mulher urbana, 62, 15 anos de contribuição. Em regra geral, né? A agricultora e a pescadora, com 55 anos de idade, 15 anos de contribuição. Existem as exceções para esses casos. E aí é interessante você procurar um advogado se você acha que se enquadra em uma regra de exceção. Ok? E por último, pessoal, como não que seja o final da live, né? Mas como último benefício aqui que eu vou falar, eu trouxe a pensão por morte. Esse é um benefício assim que eu gosto de trabalhar com ele,
porque ele é um benefício que ajuda pessoas que estão muitas vezes em uma situação de extrema vulnerabilidade. Eu sempre penso naquela mulher que trabalhou a vida toda como dona de casa, cuidou a vida toda dos filhos e sempre, certo? Contou com a ajuda do marido, do esposo, dentro de casa, que muitas vezes trabalhou a vida toda, se aposentou. E aí, às vezes, acontece, a gente sabe que a taxa de mortalidade maior são as dos homens. Acaba que muitas vezes o homem vem a falecer primeiro do que a esposa, e muitas vezes essa esposa fica desassistida, sem a sua pensão. Porque em algum momento faltou alguma documentação, faltou regulamentar algo, e aí quando esse marido vem a faltar, né, que é o natural da vida, essa pessoa fica desassistida. Como eu disse, eu gosto de trabalhar com esse benefício porque aqui no nosso escritório a gente tem o prazer, tem a satisfação de ajudar pessoas, né? Eu sempre digo, eu que trabalho só com direito previdenciário hoje, eu sempre digo, o nosso trabalho ele é, antes de tudo, um trabalho extremamente social. E a gente tem satisfação, tem prazer de ajudar pessoas. Os meus colegas de trabalho que trabalham aqui comigo sempre se impressionam. Eles dizem assim, poxa, Raíssa, que legal, né? No direito previdenciário, a gente consegue trabalhar, consegue receber o nosso salário, consegue viver disso e ajudar as pessoas ao mesmo tempo. Eu digo, exatamente. O direito previdenciário, ele tem principalmente essa questão social. E assim, a gente tem muita satisfação em trabalhar com isso. E a pensão por morte é um dos direitos que eu vejo que mais ajudam pessoas que estão, principalmente mulheres, né, em uma situação de vulnerabilidade. Certo? Então vamos lá. Tratando-se das mulheres, né? A pensão por morte ela é paga às mulheres dependentes dos esposos falecidos que contribuíram com o INSS ou que estavam aposentados, certo? O que acontece? Às vezes acontece dessa mulher ter passado a vida toda com o marido, porém não casaram, viveram apenas em uma situação de união estável. E quando esse marido vem a falecer, às vezes o marido era aposentado ou estava trabalhando, né? Ele vem a falecer, essa esposa ela não tem uma certidão de casamento que comprova que ela viveu todo aquele período de vida com o marido, certo? E assim, hoje é muito comum a união estável, porém é muito raro que essas pessoas que vivam em união estável venham a regulamentar. É interessante, certo? Para quem vive em união estável, principalmente para as mulheres, procurar um cartório e fazer uma declaração de união estável. Eu sempre digo, para quem vive em união estável, o ideal é fazer uma declaração por ano. Porque, por exemplo, se alguém fez uma declaração de união estável em 2018, certo? Ela conseguiu comprovar que naquele ano de 2018 ela estava vivendo em união estável. Mas hoje nós estamos em 2026. Quem garante que essa união estável de 2018 até 2026 não acabou e não voltou a ocorrer só em 2025 e aí veio a 2026 ou só em 2024, né? A gente sabe que a vida em sociedade ela tem isso, né? Casais eles às vezes separam e voltam. Não é diferente do casamento, né? Que a certidão de casamento ela é um documento público que comprova o início, certo? E ela só vai se extinguir mesmo formalmente, né? Com o divórcio. Mas no caso da união estável não, é uma relação, não é que seja mais frágil, mas ela está menos registrada, menos comprovada. E aí, assim, o caso que eu vejo mais comum de mulheres não terem acesso à pensão por morte em razão da ausência de provas da união estável. Pessoas que não eram casadas formalmente no cartório, certo? Viveram uma vida toda em união estável, tiveram filhos e netos, mas na hora de solicitar a pensão, essa mulher ela não tem comprovação dessa união estável. Aí a gente tem que fazer essa comprovação de uma forma diferente. O melhor documento, como eu falei para vocês, seria uma declaração de união estável feita em cartório. Meu conselho é fazer uma por ano. Todo ano vai até o cartório faz uma declaração. Eu acredito até que o cartório cobre um valor um pouco maior, não é uma declaração tão simples, mas é uma declaração como qualquer outra declaração, em que aquele casal está declarando que eles vivem, certo? Como marido e mulher, mas não são casados, ou seja, é uma união estável. Vai juntando todos os anos essa declaração. No momento que você precisar, essa declaração é prova suficiente, a declaração anual, certo? Agora, por o caso daquelas mulheres que não têm documentação feita em cartório,
Aí a gente vai ter que fazer um estudo prático dessa família para saber que provas eles têm dessa relação de união estável, né? Fotos em família juntos serve, documentação que comprova que os dois residiram sempre no mesmo endereço também comprova. Hoje em dia, com as redes sociais, né? Geralmente, no Dia da Mulher, o companheiro, né? Que é o que a gente chama, no caso da união estável, o companheiro colocou mensagens na rede social dele, né, elogiando, fazendo ali uma mensagem para a sua companheira. No dia do aniversário dela, mensagem. No dia dos namorados. Essas mensagens elas podem ser utilizadas também como prova na via judicial, né, para comprovar a união estável. Conta bancária conjunta do casal. A gente sabe que é possível, né, abrir uma conta conjunta para o casal, para que eles venham a colocar dinheiro nessa conta, certo? Como casal, o banco faz. A comprovação da abertura da conta conjunta, ela é prova também, certo? Da união estável. Lembrando, só a certidão de nascimento dos filhos não é prova suficiente. A gente sabe que um casal não precisa estar formalmente junto, ou casado em união estável para ter filhos, né? Às vezes até namorados, às vezes uma relação casual, vem a nascer uma criança. Então não é prova suficiente, mas é uma prova a mais. Certidão de nascimento dos filhos, documentação da escola dos filhos, que tem lá um endereço dizendo que o pai e a mãe é fulano de tal, pai e mãe que vivem juntos. Então qualquer documento que informe que esse casal vive junto com o marido e mulher é prova de união estável e pode ser utilizada para conceder, certo, a pensão por morte. Lembrando, o INSS, ele não faz isso de forma automática. No momento que o marido vem a falecer e a mulher solicita uma pensão por morte, o INSS vai pedir que seja juntado uma certidão de casamento. Não tendo a certidão de casamento, ele vai pedir uma autodeclaração dessa pessoa, informando que eles viviam em união estável, certo? A pessoa junta a autodeclaração. Porém, fora essa autodeclaração, o INSS vai querer provas dessa união estável. Geralmente eu, aqui no nosso escritório, quando a gente abre pedido de pensão por morte, em que esse casal ele vivia somente em união estável, antes eu sento com a mulher, né, com a viúva, e converso um pouco ali, faço um estudo de caso daquela família, para a gente ver que provas ela tem. Geralmente eu sempre brinco com isso. Eu digo, olha, ela sempre me pergunta, doutor Raios, quais são as provas? Eu digo, quem vai me dizer é você. Vamos lá. Eu digo a ela, olha, são documentos que digam que vocês viviam como casal. Eu lembro de algum documento, aí eu vou falando. Boletim da escola das crianças, conta bancária conjunta, né? Às vezes a conta de energia é no nome do esposo, a conta de água é no nome da esposa, é no mesmo endereço. Chegaram a fazer algum tipo de declaração de união estável no cartório, certo? Aí eu vou conversando, vou fazendo aquele estudo de caso e ela vai me fornecendo documentos que comprovam a união estável. Aí na abertura do pedido eu junto esses documentos. Lembre que no início da live eu disse, um dos maiores motivos do INSS indeferir pedidos é pela ausência de documentos ou a juntada de forma errada de documentos, entendeu? Por exemplo, o casal viveu 20 anos juntos, certo? Vamos aumentar um pouco. 30 anos juntos. Mas aí, ali por volta de 15 anos de casado não, de união estável, né? 15 anos ali de união estável, tiveram desentendimento, certo? Passaram ali 3, 4 anos separados, depois voltaram a viver juntos. Aí, às vezes, essa mulher vai e junta algum documento referente a esse período que estiveram separados. O INSS vai utilizar esse documento para comprovar, certo? Que ela não tem direito ao benefício. E aí, até que a gente explique tudo isso na via judicial, esse processo acaba demorando um tempo, né? E até em resposta ao que o Carlos perguntou. Por que que demora tanto, né? A concessão dos benefícios? Por isso, às vezes, juntou um documento errado, certo? Gerou um equívoco. Na dúvida, o INSS nega. E o INSS não está errado, não, viu? De na dúvida negar, não é na dúvida conceder, não. É na dúvida negar. Porque o dinheiro que o INSS utiliza para pagar um benefício é um dinheiro público, é um dinheiro que é pago por todos nós. Então, ele tem que conceder o benefício de forma responsável. Na certeza, concede, na dúvida, nega.
Aí, em questões de dúvida, ou a gente abre um novo pedido de benefício e junta a documentação da forma correta, como eu sempre digo, feito de preferência por um advogado especialista em previdenciário, ou a gente vai para a justiça explicar essa situação. E aí é aquela coisa, né? Comprovando que muitas vezes o erro foi do INSS. Porque se o erro tivesse sido da pessoa que fez o requerimento, o juiz não vai conceder, não. Ele vai manter a negativa. Quem deu o erro foi a própria pessoa que pediu. Certo? Como ela deu o erro, o juiz nega. E aí tem que começar o requerimento tudo de novo. Aí abre o requerimento da forma correta, junta a documentação da forma correta, e aí o INSS vai conceder. Se o INSS negar, insistindo naquele erro que teve lá atrás, aí a gente consegue reverter na via judicial. Porque foi um novo requerimento, foi um novo pedido administrativo, e agora foi feito tudo da forma correta. Então, como eu sempre digo, evitar juntar a documentação errada e evitar abrir requerimento com falta de documentos. Preferência procurar um advogado especialista em previdenciário para que ele faça essa juntada da forma correta. Né? É o profissional que sabe quais são os documentos corretos que devem ser juntados, certo? É como a gente sempre diz. Você vai tomar uma medicação, quem é que vai receitar essa medicação? O médico, que é o profissional que estudou para fazer aquilo. Vai levantar um prédio, procura um engenheiro civil, que é o profissional que estudou para saber a forma correta de construir esse prédio, para o prédio não cair, né, na cabeça das pessoas. A gente sempre brinca, né? Vai solicitar um benefício? Procura o advogado, para que o advogado diga a forma correta. Né? A gente estuda as regras, a gente estuda a legislação, a gente estuda a prática. Como eu sempre digo, a lei, ela traz os benefícios de forma abstrata. Ela coloca ali uma situação ali na lei que vai se enquadrar em todas as pessoas em tese. Aí a justiça, o judiciário e até mesmo o próprio INSS vem e diz como é que vai ser aplicado de forma prática. Ano passado, mudando assim um pouco de assunto, mas explicando isso, ano passado eu recebi muitas pessoas me dizendo, doutor Railson, agora a lei consegue, de novo, vamos lá, bem confundindo aqui. As perguntas sempre vêm assim, doutor Railson, agora, certo? A lei concede benefício às pessoas com fibromialgia. E aí, eu vou ter direito? Eu recebi uma vez uma ligação de uma cliente nossa lá do Pará, certo? Lembrando, nosso escritório atende em todo o Brasil. Essa semana a gente vai até colocar uma postagem atualizando em quais são os estados que nós estamos atuando. Eu sempre recebo essa pergunta. Doutor Raiz, você atende no nosso estado? Eu sempre digo, a gente atende em todo o Brasil, certo? E um cliente lá do Pará me perguntou, aí eu disse, olha, muito boa a sua pergunta. A legislação atual, de fato, certo? Prevê que pessoas com fibromialgia vão ter direito a benefícios. A gente tem que ver como é que o judiciário, como é que o INSS vai passar a aplicar essa lei na prática. Em tese, você tem direito. Na prática, eu já sei o que vai acontecer, eu até disse a ela. O médico vai ter que dizer, certo, que o seu problema de saúde de fibromialgia te incapacita para o teu trabalho ou para qualquer outro trabalho, em tese. E aí, com esse laudo de incapacidade, a gente vai para o INSS inicialmente, se for o caso para a justiça, para conseguir esse seu benefício. Então, assim, de fato existe a lei, mas eu, como um advogado prudente que eu sou, disse para ela, eu prefiro esperar ver como é que o INSS vai reagir diante dos casos que vão surgir de pedidos. E caso o INSS negue, como é que o judiciário, que a justiça, vai reagir diante dos pedidos de recurso para a justiça, certo? Aí, voltando ao assunto, mês passado, comecei a ver, certo, decisões do TRF5, que é o TRF que é responsável pelo Ceará, né, TRF da 5ª região, concedendo benefícios para as pessoas com fibromialgia. Já me acendeu um alerta de que teve a lei. Boa tarde, meu amigo Chiquinho, tudo bem? Agradeço aí pela sua... Chiquinha, né? Agradeço pela sua presença na nossa live, viu? A live de hoje a gente está falando sobre os benefícios previdenciários para as mulheres. Então, falando um pouco aqui agora sobre esse da fibromialgia. Então, e já existe a possibilidade de conseguir benefícios, certo? Casos práticos aqui no nosso escritório, certo? A gente está começando a receber agora, e aí a gente vai começar a entrar com os pedidos para a gente ver como é que vai ser na prática.
Mas, lembrando, como eu disse, já temos decisões do TRF da Quinta Região concedendo. Aí eu vou estudar um pouco mais esses casos, aí eu vou trazer mais informações aqui nas redes sociais para vocês, ok? Então, voltando, a gente já falou, minha amiga, sobre o salário maternidade, que é um benefício previdenciário para as mulheres, certo? Falei tudo que eu achei importante. No final, eu vou até revisar um pouco, falando sobre a aposentadoria, e agora estamos falando sobre pensão por morte. O maior motivo que às vezes as mulheres deixam de receber pensão por morte é porque, infelizmente, né, ocasionalmente vive em união estável, nunca regulamentou a união estável, e aí vem o marido a falecer, essa mulher passa a ser viúva, e aí ela não consegue ter acesso à sua pensão por morte, porque ela não tem comprovação da união estável. Aí a gente tem que ir para a justiça comprovar essa união estável para poder conseguir a pensão. Então, como eu disse, esse é um benefício que a gente trabalha aqui no escritório e muitas vezes é gratificante, porque a gente consegue um benefício para uma pessoa que de fato está precisando, né? Aí falando aqui um pouco sobre as regras, a pensão ela é concedida àquelas mulheres, né, em que o marido ou estava aposentado e aí ele vai transferir para ela o aposento na forma de pensão, ou esse marido estava trabalhando, contribuindo com o INSS. Se ele contribuiu, contou com até 18 contribuições em dias, aliás, menos de 18 contribuições em dias, ela vai receber 4 meses de pensão. Nesse caso, não é uma pensão vitalícia. E se esse marido contou com de 18 contribuições, né, para cima, ou seja, de 18 contribuições até aquele conseguiu contribuir durante a vida, aí a pensão vai ser em tese vitalícia. Vai depender do período, né, que durou o casamento à união estável. Né? Algumas pensões elas são de até 10 anos, outras são vitalícias. Nem todas são. Vai depender do período que aquele casal conviveu junto, ou casamento ou união estável, né? E vai depender da quantidade de contribuições em dias que ele fez, se ele não era ainda aposentado. No caso do aposentado, a pensão ela vai ser vitalícia, a depender, como eu disse, do período em que o casamento durou, certo? Então, assim, na dúvida, como eu sempre digo, procure um advogado para se informar, ok? Então, assim, esses, certo, são os 3 benefícios que eu separei aqui hoje para vocês, né, na nossa live especial aqui em alusão ao Dia Internacional da Mulher, né, o mês da mulher, como é muito chamado, porque é um mês completamente comemorativo, né? Eu que já trabalhei assim no serviço público, lembro que é o mês todo, né, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, e hoje eu trouxe essa live especial. A gente falou de salário maternidade, a principal mudança do salário maternidade foi que hoje as mulheres elas podem conseguir o salário maternidade com apenas uma contribuição. O importante é que essa contribuição tem que ser feita antes da data do nascimento da criança, porque o fato gerador do direito é o nascimento da criança, certo? Se a mulher já trabalha de carteira assinada de forma formal, né, ela vai receber o salário maternidade na forma do próprio salário. O patrão vai pagar mês a mês. No momento que ela se afastar de licença maternidade, que é o descanso que ela vai ter, o patrão vai continuar pagando o salário normalmente, aquele salário já vai ser o salário maternidade. Depois o patrão vai abater esse valor que ele pagou com o INSS. Então ela recebe do INSS de forma indireta. O que eu acho importante mencionar é isso, né, em relação ao salário maternidade. Já em relação à aposentadoria, a gente falou um pouco sobre a regra geral da aposentadoria para as mulheres. Hoje as mulheres se aposentam com 62 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição. Existem as exceções, porque até 2019 era 60 anos de idade, então tem mulheres que vão entrar nas regras de transição. E existem as aposentadorias especiais. A gente falou sobre o caso da mulher agricultora e da mulher pescadora, que são 55 anos de idade e pelo menos 15 anos de prática da atividade da pesca ou da agricultura, certo? Lembrando que não são contribuições, eles contribuem de forma indireta. Eu não falei hoje aqui, porque eu vou ter uma live específica para falar sobre esse benefício, mas tem o caso também da professora, né? Que é mulher e é uma classe de aposentadoria especial também. A mulher ela se aposenta com 57 anos de idade, certo? E pelo menos 25
na atividade de professor. Aí tem que comprovar, quando vai solicitar essa aposentadoria no INSS, tem que ter todas as provas de que aqueles pelo menos 25 anos foram inteiramente como professora. Pelo menos que eu digo, porque, em geral, as professoras não se aposentam só com 25 anos, né? Com 25 em diante. Ou seja, 30, 32, 37, 40. Isso vai depender da vida laboral de cada uma. E a idade mínima é 57 anos de idade. Aí, cada ano a mais que trabalha, né, contribuindo, cada ano a mais de idade e cada vez mais que essa pessoa ganha um salário melhor e contribui com um valor melhor, esses três fatores, certo, eles vão definir quanto vai ser o valor que essa pessoa vai receber. Porque, por exemplo, a mulher agricultora e a mulher pescadora, ela se aposenta com um salário mínimo, certo? Mas no caso da mulher professora, o salário vai ser proporcional à quantidade de contribuições que ela fez e vai ser proporcional ao valor que ela recebeu durante a vida e o valor que ela contribuiu. Lembrando, né, para quem contribui bem como a professora, e às vezes trabalha mais do que os 25 anos de contribuição que eu falei, se atentar que o INSS tem um teto, né? Poucas pessoas sabem disso. Mas o teto do INSS hoje, até dei uma revisada porque sempre muda, mas o teto do INSS hoje está em R$ 8.475,55, certo? Todo ano é atualizado o teto do INSS. Esse é o valor máximo que uma pessoa que vai receber uma aposentadoria no regime geral da Previdência pode receber. Então, se você contribui com valores altos, certo? E já chegou no teto, mesmo assim, pensa, né, que é melhor continuar trabalhando. Um abraço aí para o meu amigo Pedro Paulo, doutor Pedro Paulo, viu? Um abraço, doutor. Tudo de bom, viu? Obrigado pela sua presença. É sempre bom, né, ter os nossos colegas aqui. Aí, como eu sempre digo, doutor, aqui para os nossos ouvintes, né, da live. Na dúvida, procure um advogado, né? Doutor Adriel esteve aqui, doutor Pedro Paulo, doutor Railson. Na dúvida, procure um advogado, certo? Vai precisar pedir um benefício previdenciário? Procure um de nós, doutor Pedro Paulo, doutor Adriel, doutor Railson. Como eu digo, né? Tem um problema de saúde, procura um médico. Vai construir um prédio, procura um engenheiro civil, para o prédio não cair na cabeça, né? Vai pedir um benefício previdenciário? Procura um advogado. Não é obrigatório ser eu, não. Pode procurar um dos meus colegas também. E eu sempre indico meus colegas aqui. Então, pessoal, no caso do professor, né, se atentar. Professor, já tem mais de 57 anos de idade, já contribui há mais de 25 anos, já trabalha na prática há mais de 25 anos. Prestar atenção se já não está recebendo, já não está com direito a se aposentar com o valor do teto do INSS. Aí pensa por erro, vou continuar trabalhando para aumentar o valor final. Chegou no teto do INSS, não aumenta mais. O que você contribuir a mais, você perdeu. Essa contribuição ela não vai incidir sobre a sua aposentadoria. Já chegou no teto. Um abraço, doutor. Obrigado, viu? Forte abraço, viu? A live hoje aqui, doutor, é em alusão ao Dia Internacional da Mulher, né? Eu estou falando aqui um pouco sobre os direitos previdenciários das mulheres. A gente já falou sobre salário maternidade, a regra, né, de aposentadoria, aliás, a regra de recebimento do salário com uma contribuição, que eu acho que é a novidade da história, né, hoje. Aposentadoria, né? Falamos de regras gerais, tanto para empregada urbana quanto para a mulher, no caso da mulher que é pescadora ou mulher agricultora, né? Estou falando um pouco aqui sobre a aposentadoria especial da professora também. Ok? Então chegou no valor máximo, já não tem mais o que contribuir. Já está na hora de procurar um advogado, fazer um planejamento ali previdenciário, solicitar a aposentadoria. Com certeza, doutor, sempre é bom procurar um advogado especialista para analisar melhor direito. Informações relevantes. Obrigado, doutor. Um abraço, viu, doutor? Se Deus quiser, a gente vai marcar um dia para a gente fazer uma live juntos também. Falei até para o João Vitor que a gente vai fazer uma live juntos. E o doutor está convidado também para um dia a gente fazer uma live juntos. Eu não sei se aqui no Instagram a gente consegue fazer live. Eu acredito que dá para fazer. Você no seu celular e eu no meu. No caso do João, a gente vai fazer juntos aqui, mas a gente pode fazer juntos, né, o doutor no seu escritório e a gente aqui do nosso. A gente pode organizar um tema e pode escolher um dia para fazer uma live juntos. É bacana. Com certeza a gente vai trazer
grandes informações aqui para os nossos seguidores, né? De Pentecoste em geral. O convite está feito, falta só a gente se programar um dia que dê tempo para nós dois e a gente vai fazer. E a gente falou também, certo, sobre a pensão por morte, ok? Principal caso aqui que eu vejo de indeferimento da pensão por morte, muitas vezes é porque as mulheres. Vamos marcar, doutor, vamos marcar, viu? Muitas vezes as mulheres acabam vivendo uma vida toda em união estável e na hora de solicitar a pensão por morte, ela não tem prova suficiente da união estável. Aí acaba deixando de receber o benefício. É interessante, certo? Ir juntando em vida informações e provas dessa união estável. A melhor prova é ir no cartório e fazer uma declaração de união estável, de preferência uma por ano. Eu sempre digo, faça uma por ano. Porque a união estável, como é uma relação ali mais simples, menos regulamentada, não é tão sólida em regulamentação quanto o casamento, acaba que de um ano para o outro a união estável pode acabar e na dúvida, como eu disse, na dúvida o INSS nega, na dúvida a justiça nega. Tem que provar, então tem que ter provas. A principal prova é ir no cartório e fazer uma declaração de união estável. Ah, doutor Raíssa, uma por ano é complicado fazer, né? Todo ano tem que se deslocar ao cartório, depois faz uma a cada 2 anos, uma a cada 3 anos. É melhor você ir fazendo num lapso de tempo do que não fazer, né? Ou do que fazer só uma e depois não fazer mais. E vai juntando outras provas durante a vida, né? Outra informação interessante também, complementando aqui a questão da pensão por morte, é que às vezes o próprio falecido trabalhou uma vida toda, mas nunca trabalhou de forma regulamentada. E aí, na hora dele comprovar aquelas contribuições, não consegue, né? E aí, aquela viúva acaba ficando desassistida do benefício da pensão. É interessante sempre ter, certo? De forma regulamentada o seu trabalho. Ah, doutor Raíssa, eu trabalho informal aqui. Eu não tenho um emprego fixo, não é carteira assinada. Vê a possibilidade de abrir um MEI, certo? Vou fazer uma live com o João Vitor. João Vitor é estudante de contabilidade, estagiário aqui do nosso escritório. Se Deus quiser, logo, logo vai ser um contador. Então, assim, é interessante, né? Já pensar, eu trabalho ali informal, mas ganho até bem um salário, às vezes até mais do que um salário, e zero contribuições para o INSS. Abre o MEI. O MEI, ele tem uma taxa baixa de menos de R$ 100. E essa taxa, ela tanto paga as contribuições do INSS, como paga a questão das taxas da Receita Federal, ok? Você fica regulamentado, tem um CNPJ em aberto, está regulamentado e ainda está contribuindo com a Previdência. Vai se aposentar, ok? Vale para os homens e para as mulheres, né? Mas principalmente para as mulheres, que hoje a live é em alusão ao Dia Internacional da Mulher, ok? Então, você, mulher, manicure, certo? Maquiadora, cabeleireira, ganha até razoavelmente bem. Tem muitas clientes, faz um trabalho excepcional, muito conhecida, muito bem indicada. As redes sociais aí bombando. Começa bem cedinho, vai dormir tarde trabalhando, certo? Mas não está contribuindo com o INSS, certo? Quando for um dia precisar pedir uma aposentadoria, um auxílio-doença, um salário-maternidade, não vai ter as contribuições, mas trabalhou a vida toda. É interessante, né? Pensar em abrir um MEI e começar a contribuir. Se está ganhando bem, tem funcionários, já vai mudar a modalidade dessa empresa, né? Professora de reforço escolar. Daniele, excelente pergunta a sua. Aí eu te pergunto, ela é uma professora de reforço escolar autônoma ou trabalha para alguém? Se trabalha para alguém, né, o ideal é ver a possibilidade da formalização, né, da assinatura da carteira. E aí vai receber o salário, certo? Mensal pelo trabalho que exerce do reforço escolar. E aí vai contribuir com a Previdência. Pode ser também que possa. O reforço escolar, em tese, não é. Tem que ver como é que está a sua ação. Tem a formação acadêmica, como professora, está lá recebendo a documentação com prova que é professora. Aí já vai poder ter direito à aposentadoria especial. Porque assim, a aposentadoria especial do professor
ela ocorre em razão da sala de aula ser considerada insalubre, principalmente o professor infantil. O professor, durante a vida de trabalho dele, ele vai se desgastar. Vai desgastar a voz, vai desgastar o raciocínio, como eu sempre digo, o professor ele vai formar a nossa sociedade. Então ele pega ali as crianças, né, que nascem ali precisando daquela formação que às vezes não tem em casa, às vezes vai ter só da escola, ok? E o professor ele vai ter que formar aquela pessoa no cidadão, mas a gente sabe que a criança muitas vezes ela vem, às vezes de casa e às vezes até por natureza própria, né? Ela vem precisando ser de certa forma moldada, né? A gente brinca, a criança é danada em sala de aula, responde professor, não consegue estudar, não tem atenção, tudo isso, quem vai moldar essa criança é o professor. Então, a sala de aula é considerada insalubre, então o professor ele tem direito a uma redução, ele vai se aposentar com 25 anos de idade. Então, como eu te disse, né, voltando para o teu caso específico, se o reforço escolar, existe uma empresa que, de certa forma, né, eu não vou dizer assim uma empresa com CNPJ, mas na prática é uma empresa. Existe uma empresa que dá reforço escolar e você é contratada, aí seria pela carteira assinada. Agora, se você é uma professora de reforço escolar autônoma, você trabalha, como a gente diz popularmente, para você, aí tem que procurar um contador para fazer a regularização. Se for o caso, se der para abrir um MEI, eu não sei especificamente aqui se dá, porque isso já é uma parte mais da contabilidade. Eu vou fazer uma live com o João Vitor para a gente explicar um pouco sobre isso. Vou pedir até para ele falar sobre isso também. Mas se não der para abrir o MEI, já vai ter que abrir uma outra empresa, um outro CNPJ com uma finalidade específica. Aí você vai pagar as taxas e vai pagar as taxas também do INSS, certo? As contribuições do INSS. E aí, quando você for se aposentar, vai ter direito à redução, ok? O importante é contribuir. O reforço é seu, imaginei. É raro a gente ver, como eu disse, uma empresa que trabalha com reforço escolar. É até uma ideia. Futuramente, se o seu negócio crescer, você contar com uma quantidade de alunos maior, que você não estiver dando conta, aí já vai ter que contar com outro professor ou uma outra professora para que ela possa ajudar. Aí já é bom ver a questão da regularização. Principalmente porque, por exemplo, se você trabalha com reforço escolar e ao mesmo tempo você tem também o seu trabalho formal como professora, seja escola pública ou escola privada, certo? Aí lá na escola que você trabalha, pública ou privada, você recebe o seu salário e o seu patrão, o município ou o diretor da escola, o dono da escola, vai repassar a sua contribuição para o INSS, né? Aí, quando você for se aposentar, você vai se aposentar proporcionalmente àquelas contribuições que você fez. Agora, se por acaso você, dando seu reforço escolar, regulariza, certo? O reforço e paga a sua previdência também do reforço, você vai somar esses dois valores e quando você for se aposentar, você vai se aposentar recebendo um valor melhor. Lembrando que eu disse aqui no meio da live, né? Se atentar, às vezes o professor contribui bem e vai chegar um momento que vai bater o teto do INSS e aquelas contribuições ali que você fizer após chegar no teto, elas não vão mais valer para aumentar o valor. Ok? Valdeniza Souza. Bem-vinda à live, Valdeniza. Tudo bom, minha amiga? Então, pessoal, eu vou encerrar, né? Acredito que já está com quase uma hora de live. Eu tinha tirado aqui mais ou menos uma hora do dia para fazer a live, né? Parabéns às mulheres. Obrigado também, viu? Na dúvida, como eu disse, né? Procura um advogado, procura um contador para tirar essas dúvidas específicas, fazer um planejamento, certo? Para conseguir resolver. Ok? Como eu sempre digo, né? Não é obrigatoriamente ser eu, né? Hoje passaram alguns colegas aqui na live, doutor Adriel, doutor Pedro Paulo, né? Procurar alguém para tirar a dúvida específica e, se for o caso da regulamentação, aí o conselho seria procurar um contador para ver a melhor possibilidade de você regularizar a sua atividade e passar a contribuir com o INSS. O importante é começar a contribuir. Se já estiver contribuindo, contribui também nessa outra atividade que você tem, que aí vai melhorar o valor final que você vai receber. Ok? Eu não sei se eu conheço pessoalmente a Daniela. Eu conheço várias Danielas, amigas da gente aqui. Daniele. Ah, é a Daniele. Ah, a Daniele dá um brilho. Daniele Vieira. Obrigado, Daniele.
Aparece bem pequenininho aqui, eu só vejo o nome, aí eu não sabia especificamente quem era. A Daniela, há muito tempo, né, trabalha como professora de reforço. Pois é, Daniela, é interessante ver a possibilidade. Qualquer coisa, se quiser me procurar depois no privado, a gente pode ver. No teu caso, seria interessante, né, regularizar com o contador. Aí eu posso indicar alguém para ajudar você com isso. Ok? Eu não tinha visto quem era aqui na hora, porque aparece bem pequenininho, o celular está um pouco longe de mim. Na próxima vez eu vou ver se eu deixo aqui no computador facinho para eu ver quem é cada pessoa. Mas obrigado, Daniela, viu? Obrigado pela sua dúvida, que a dúvida sempre enriquece a live, né? Eu consigo trazer mais informações aqui que eu vou lembrando. Ok? Porque é tudo ao vivo, né? A gente vai falando conforme vai lembrando. Eu sempre trago um script aqui do básico que eu quero falar, mas a complementação ela vem das dúvidas de vocês. Obrigado, Daniela. Um abraço para você, para a Missy, para a Gabi, para o Gibi, meu primo. Tudo de bom, viu? Então, pessoal, hoje a nossa live foi em alusão ao Dia Internacional da Mulher, né? Parabéns a todas as mulheres. Busquei ao máximo aqui trazer informações referentes aos benefícios para vocês, né? Vocês que são mãe, que cuidam da gente, né? Dos homens que são mães, que são esposas, que são sogras, noras, irmãs. Parabéns a todas. A gente agradece demais. Vocês ajudam a formar a nossa sociedade, ajudam a formar a gente como homem também. Obrigado a todas, né? A gente pede para que o mundo seja cada vez melhor para as mulheres, para os homens também, para a sociedade como um todo, mas hoje, um dia que é a live é especial, são para as mulheres, né? Como eu digo, né? A gente pede, a gente ora a Deus e a gente busca sempre fazer o melhor para que o mundo seja melhor para vocês também, ok? Parabéns a todas as mulheres. Agradeço a todas as mulheres que passaram aqui pela nossa live hoje, né? A gente vai fazer alguns cortes de algumas informações interessantes aqui também. Acredito que vai enriquecer ainda mais, a gente vai trazer conhecimento para vocês. E parabéns a todos, né? Agradeço a todos, né? Percebi, a última live que eu fiz à noite, percebi que à tarde é melhor, esse horário do almoço, do intervalo, é melhor para que o máximo possível de pessoas compareçam. Eu agradeço a todos. Obrigado, né? Se Deus quiser, próxima semana ou daqui 15 dias, eu ainda vou agendar a data, né? Mas a gente vai informar aqui no Instagram. A gente vai fazer uma próxima live. Estou com 2 temas para tratar. Os direitos dos agricultores e pescadores. E vou fazer uma live com o João Vitor também para a gente falar sobre a questão de regularização, né? Casa até bem aqui com a dúvida da Daniela, né? Como é que você pode fazer para regularizar o seu negócio, que você trabalha ali informalmente, querendo ou não, você tem uma empresa, né? O seu negócio é uma empresa. Como é que você pode fazer para regularizar via contribuir com o INSS e futuramente ter acesso aos benefícios do INSS? A gente vai fazer uma live falando sobre tudo isso, se Deus quiser. Um abraço a todos, certo? Agradeço pela presença. Próxima live a gente vai informar aqui no Instagram. Até mais. Boa tarde, bom almoço a todos.